Olá pessoal, de novo, tudo bem? Eu sou o professor Flávio, então, e na aula de hoje eu vou conversar sobre um tema novo, que é propriamente do conteúdo da disciplina, né? Esse tema vai nos acompanhar durante toda a trajetória da disciplina, que são as diferentes enfoques, as diferentes abordagens, as diferentes teorias da educação, tal como é o nome, né, o título dessa disciplina. Uh, Na aula de hoje eu queria conversar com vocês sobre o mundo antigo, né, é onde geralmente se começa essa disciplina, onde aparece já os primeiros rudimentos, né, da ideia de formação educativa. E eu queria localizar um foco assim principal, né, que na aula de hoje, né, que é o mundo antigo, mas no mundo antigo num domínio restrito, que é a educação antiga na Grécia, na Grécia antiga. A Grécia que vai do século por volta do século sétimo até o primeiro, segundo ano da era cristã. E é isso que se chama, né, de mundo antigo, né, do modo geral. Até o século terceiro por aí se tem, né? Depois começa um período que chamam de patrística, né, que é um período em que a educação e a sociedade, digamos, a intelectualidade, né, passa a ser pensado a partir da influência dos padres da igreja, né, e não mais da cultura pagã antiga, né. Então, nesse contexto antigo, como é que se estruturava a educação, né? Essa é a pergunta, então, a abordagem, né, que eu quero fazer da educação no mundo antigo, na Grécia, né, em particular. Então, o enfoque aqui é um ponto, tem muitas maneiras, né, de apresentar isso, mas eu vou partir de um ponto que me parece central. É uma noção que para nós hoje, né, ela não tem mais o sentido, né, que muito claramente não tem o sentido que ele teve no mundo grego, né, que é a noção de polis, né, de cidade, né. Então, para a gente entender a educação antiga, a gente precisa partir dessa noção, né, da polis. O que é a polis grega? O que é a cidade antiga, né? Então, para caracterizar essa noção, né, inicialmente, eu vou mencionar que uma ideia que acho bastante conhecida de vocês, todo mundo, é a ideia que no mundo antigo, na polis grega, não havia a separação que a gente faz hoje entre o indivíduo, né, digamos assim, como um sujeito ético e ele como um sujeito político, né. Hoje a gente pode pensar, né, que alguém dotado, não sei, de certos direitos que são direitos que afrontam o Estado, né. Tem um livro famoso do Clastre, né, não sei como é que se Clastre, provavelmente seja a pronúncia, Pierre, acho que se não me engano é o nome dele, se chama Sociedade contra o Estado, né, que é a ideia de que no mundo contemporâneo, depois de um certo momento, o Estado, as pessoas não se viam mais, né, do ponto de vista social, não se viam mais como parte do Estado. Essa era uma ideia estranhíssima, né, no mundo antigo, tanto que a pessoa se pensava primeiramente como alguém que faz parte de um corpo político, a polis, né, e só em segunda instância, né, digamos, ela é uma pessoa individual, né, um eu. Ela é, antes de tudo, um ateniense, um espartano, e no final ela pode ser Flávio, né, com certos interesses, mas a cidade vem acima, né, do sujeito. Então, os filmes antigos que vocês veem, né, que as pessoas lutam, né, por uma águia como o símbolo das as falanges, né, romanas, né, elas estão lutando por Roma, elas estão defendendo a cidade. Roma é um corpo, né, do qual elas são parte, né, não tem essa divisão, né, que ser um romano é muito mais, né, do que ser, sei lá, a favor da cobrança de impostos para os mais ricos.
Então, essa é uma coisa completamente diferente, né, da nossa cultura contemporânea. E se a gente pretende estudar a educação antiga, não tem como formular uma compreensão adequada sem levar em conta, né, o papel da polis, né? Eu lembro que no Emílio, o Emílio é um livro do Rousseau, muito lido, muito importante, né, na história da educação. Ele diz numa certa passagem, né, conta a história de uma mãe espartana que um soldado chega da guerra, né, ela pergunta para ele, então, soldados, alguma notícia do fronte, alguma coisa assim, né? E ele responde, sim, vencemos, né? Mas os seus 2 filhos estão mortos, né? E a mulher responde assim, grita com ele, né? Diz, viu, soldado, né? Ganhamos, né? É isso que tu tem que dizer, né? O que aconteceu com os meus filhos não é importante, né? É importante que Esparta venceu a batalha. Então, essa é uma mentalidade muito que se perdeu, né? Enormemente, assim. Hoje, se vocês pedirem para as pessoas irem para uma guerra, elas não vão pensar assim, né? Por que ir para a guerra, né? Só porque o Senado declarou, né? A República declarou guerra, né? Muita gente se oporia, né, a esse tipo de coisa. Então, o nosso sentimento de corpo político, ele se esfacelou em grande medida, né? Mas isso não era o fato no mundo grego, né? Então isso é a ideia da polis, né? Então não existia da dimensão do ethos, do eu, da ética, assim, de quem eu sou, do que eu valorizo, do que eu acho importante. Isso não era muito próximo, muito colado com aquilo que os ideais da cidade, né? O indivíduo e sociedade eram muito próximos. Não existia uma ética pessoal que fosse contra, né? Como eu devo ser, o que eu devo aspirar, o que eu devo desejar e o que eu devo cultivar é algo que é definido no âmbito político, no âmbito da discussão na polis, né? Então eu queria ler para vocês aqui uma pequena passagem que coloca esse ponto desse livro que eu mencionei, do Franco Gambi, né? Ele diz aqui numa altura, falando justamente disso, se a polis é um estado, né? Polis aqui, também lembrando para vocês, é uma pequena cidade. Pensem numa cidade de 300 mil habitantes. Isso era Atenas, né, no mundo antigo. Se a polis é um estado que se autogoverna, então não existiam a Itália, a Grécia, né, que nem a gente fala hoje, né? Existiam cidades-estados, como Atenas e Esparta, né? Claro que existia a Hélade, assim, que era o mundo grego, né? Mas que hoje, a Grécia hoje também é muito menor do que a Grécia da antiguidade. O país da Grécia de hoje não é a Grécia, né, do mundo antigo. Se a polis é um estado que se autogoverna, as cidades-estados gregas eram independentes entre si, viviam em luta e davam vigor dentro da cidade a uma intensa vida comunitária, organizada em torno de valores e de fins comuns, embora separada por grupos e por funções, e regulada por leis estabelecidas pela própria comunidade. Então essas leis políticas eram as leis do indivíduo também, né? Não existia essa separação tão clara que a gente tem hoje entre espartano, ateniense e pessoa, né, particular. Externamente, porém, alimentavam oposições radicais e alianças frágeis que coordenaram a Grécia a sofrer a hegemonia primeiro dos persas, depois dos reis da Macedônia, que a subjugaram, extinguindo sua autonomia e criatividade política. Então ele continua também descrevendo, né, como era a polis. Então ele diz que a polis, desde o seu início, entre o século VIII, né, e VII, assinala um ponto de partida, uma verdadeira invenção, já que nela a vida social e as relações entre os homens assumiram uma forma nova. Temos uma extraordinária presença da palavra, então o discurso é importante, daí que vem toda a tradição, né, parlamentar que a gente tem hoje, que se torna instrumento político e alimenta a discussão. A argumentação, as manifestações mais importantes da vida social têm um caráter de plena publicidade, ligadas que estão a interesses comuns, né, assumindo, portanto, um aspecto democrático, inclusive no que tange à cultura. Os diversos grupos ou clãs que compõem a cidade são semelhantes uns aos outros, são isóis, são iguais, até no plano militar. Mas o que faz da polis uma comunidade de espírito é sobretudo as leis e os ritos,
que formam a consciência do cidadão e inspiram seus comportamentos por meio de normas que fixam ações e proibições. Até os deuses são cidadãos. São os deuses que protegem e inspiram a vida na comunidade, que são exaltados nas grandes festas urbanas por sacerdotes que não formam uma casta, mas são leigos, ou oficiais do Estado, né, no mesmo sentido que generais, tesoureiros ou comissários de mercadorias, com a mesma base de família, de riqueza e de experiência. E são semelhantes aos homens cujas histórias ou mitos explicam o ritual e dão a interpretação complexa do mundo. A religião também era um assunto de Estado da comunidade cuja vida ela regulava, embora se caracterizasse em sentido local com poucos vínculos com os cultos de outras cidades. Então vocês estão vendo aqui que ele está caracterizando, né, a polis como uma unidade, né, muito profunda, né? Então, para pensar a educação no mundo antigo, né, na Grécia Antiga, então a gente tem que levar em conta essa dimensão central que essa noção de polis desempenhou no período, né? É um construto, é uma construção ocidental, né? Essa ideia da cidade como um lugar, né, em que regulado por normas que são debatidas, né, de uma maneira discursiva, mas que tem um domínio, né, uma regência assim, fortíssima nas diferentes escolhas, nos diferentes processos individuais. Então ele diz que com o tempo, né, a polis ela se tornou, e esse é o ponto aqui, né, então pensar a educação na Grécia Antiga, a polis na verdade ela era, ele está citando aqui um autor chamado Vegete, né, ela era uma atividade educativa total e permanente, que faz da polis inteira uma comunidade pedagógica. Um dos instrumentos fundamentais dessa educação comunitária é o teatro, a tragédia, a comédia, que é um espelho da comunidade que enfrenta seus problemas de legitimação das normas e de descrição e avaliação dos costumes. Tá bem? Então eu queria iniciar então chamando a atenção para vocês, né, que isso muda bastante em relação às abordagens mais recentes, até na verdade não faria muito sentido, né, para um homem grego pensar a escola, pensar a formação da educativa desatrelada dessa ideia mais ampla, né, de formar do que é a cidade, né, de quais são, o que define um ateniense, né. Então a educação ela vem a contrapelo, né, ela é uma função secundária em relação à ideologia, à concepção, né, do que significa ser parte, né, dessa sociedade. Então esse exemplo que eu dei para vocês de Esparta é bem interessante, né, ajuda a perceber como eles tinham uma visão militarizada, assim, centrada no sujeito como guerreiro, né, e que ativamente defende os interesses da polis, como ela dá sentido para um processo em que a vida individual, as relações familiares, elas não são tão importantes quanto a submissão à figura do Estado. Eu vou ler uma outra passagem aqui, né? Então, os dois modelos de polis em que os estudos, pelo menos da educação, têm se focado bastante é Esparta e Atenas, né? Na Grécia. Então, aqui com relação a Esparta, né, ele se diz aqui, o Gambi diz, né, até os seus ideais e modelos educativos se caracterizam de maneira oposta, né, de Atenas, que era democrático, e de Esparta, que é um modelo de Estado totalitário, se organizam de maneira oposta, de tal maneira que a perspectiva militar de formação de cidadãos guerreiros homogêneos à ideologia de uma sociedade fechada e compacta por um tipo de formação cultural e aberta em Atenas, né, que valoriza o indivíduo e suas capacidades de construção do próprio mundo interior e social. Esparta e Atenas deram vida a dois ideais de educação, um baseado no conformismo e no estatismo, e o outro baseado na concepção de paideia, de formação humana livre e nutrida por experiências diversas, sociais, mas também culturais e antropológicas. Os dois ideais eram depois alimentados durante os séculos de debate pedagógico, sublinhando a riqueza e fecundidade, ora de um e ora do outro modelo. Então, se a gente for pensar, né, em termos gerais aqui, o ponto, né, que eu estou sublinhando, né, para vocês, então é que as próprias cidades-estados, né, não tem como pensar a educação separada da cidade-estado, mas as próprias cidades-estados tiveram projetos, né, de formação educacional completamente distintos
em função do perfil, né, delas, como elas se auto-representavam, digamos assim, né, de um lado de uma forma mais fechada e do outro de uma forma mais aberta, né. Mas mesmo em Atenas, né, tinha essa ideia de que a cidade é um microcosmo, né, dentro do macrocosmo, então não tem separação, assim, indivíduo ele tem, tu pode, em algum grau, né, preciso conceber a ideia da individualidade, mas ela ainda é muito menos vigorosa, né, do que nas culturas contemporâneas. Quando Sócrates diz conhece-te a ti mesmo, né, ele não está dizendo assim para o Flávio se autoconhecer, né, conhecer a si mesmo é perceber quem nós somos dentro de uma estrutura cósmica, né, muito mais abrangente do que eu, né, como a minha pessoa individual, né, eu sou parte do mundo grego, eu tenho certos ideais, né, por isso que o Platão se interessou tanto, né, e gostou tanto do Sócrates, né, porque ele foi a pessoa que disse, olha, não, nosso ser, né, não é quem eu sou, não é uma coisa que eu ponho no mundo, né, ele está inscrito em leis eternas, né, então conhece a ti mesmo é tentar descobrir essas leis que estão nas diferentes camadas assim do universo, né, e como nós nos colocamos em relação a elas. É um processo, claro, que tem uma dimensão subjetiva que envolve reflexão, né, mas ele não é necessariamente voltado para criar um projeto, microprojeto, assim, eu sou uma pessoa assim, né, como a gente pensa hoje, né? Eu não gosto disso, então não, como se o que eu gosto fosse o fundamento de tudo, né? Então essa ideia, né, na filosofia grega, ela estava muito clara, né? Mesmo que tinha a noção de indivíduo, eles tinham uma compreensão muito clara que o indivíduo não é senhor, né, do universo, né? Quem é o universo existe, né, por si, e nós somos uma pequena porção, né, e a polis é também uma porção maior e importantíssima para a nossa própria autoestrutura, tá bom? Eu vou depois na próxima aula dar continuidade, que vou falar um pouco da paideia, que foi um modelo formativo, tem um livro clássico do Werner Jaeger que trata desse tema. E nas outras aulas, então, eu vou seguir para Roma e depois para o mundo medieval até a gente chegar na educação contemporânea, tá bom? Um abraço, até o nosso próximo encontro.